E o Flamengo tem proposta gigante do Zenit por Gerson. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o interesse do Corinthians em um ex-zagueiro do Santos. Preciso te atualizar sobre o clássico entre Palmeiras e Timão. Palmeiras defendendo uma longa invencibilidade contra o rival. Já o São Paulo pode ter um ex-goleiro fazendo sucesso no futebol inglês. Para completar, tem novidades do Atlético, do Cruzeiro, do Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que vai conhecer nessa sexta-feira seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil, Lusa, que não disputa o torneio há 8 temporadas. E já se sabe que a Portuguesa pegará um desses adversários, ABC, Amazonas, Botafogo da Paraíba, Confiança, CSA, Ferroviário, Náutico, Novo Horizontino, Remo ou Tombense. O jogo acontece no Pacaembu, estádio onde a Portuguesa tem feito as suas partidas como mandante. Já Patrick é novo reforço do Atlético Paranaense. O ex-jogador do Galo, que hoje pertence ao Santos, foi emprestado até o fim da temporada. Na manhã dessa quinta-feira, o Patrick e seu empresário Marcelo Robarinho desembarcaram em Curitiba para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Já o William, ex-jogador do Corinthians, está de volta ao Fulham, agora de forma oficial. Na manhã dessa quinta, o Fulham confirmou a chegada do atleta, contrato até o fim da temporada. William, que havia disputado o primeiro semestre da atual temporada na Europa com a camisa do Olympiacos. Preciso falar agora sobre um ex-goleiro do São Paulo que pode parar no Newcastle. Eu me refiro a Lucas Perry, hoje com 27 anos de idade, jogador formado em Cotia, mas que só atuou 9 vezes pelo time principal. A verdade é que não teve muitas oportunidades, ninguém confiava que um atleta da base pudesse ser o sucessor de Rogério Ceni. E a coisa tem só decolado na carreira dele. Havia ido muito bem no Náutico, foi melhor ainda no Botafogo, vendido ao Lyon, mas esperava-se que ele fosse ter dificuldade para virar titular, até porque o jogador da posição, o goleiro titular até então, tinha mais de 10 anos de casa. Pois saibam que o Lucas Perry virou titular absoluto, homem da confiança de John Textor na França e alvo do Newcastle. A informação exclusiva que eu quero dividir com vocês é que o clube inglês que disputa a Premier League tentou a contratação do Lucas Perry na janela de janeiro. O John Textor, apesar da dificuldade financeira do Lyon, decidiu postergar essa negociação. Então o Newcastle pode contratar o Lucas Perry na janela de verão na Europa, marcada para metade do ano, quando costumam acontecer as grandes contratações. O momento do Perry no Lyon é excelente, jogador que vai valer certamente bem mais do que 15 milhões de euros. Estou falando de uma transferência de 20, 25, até 30 milhões de euros, com uma curiosidade. Quando ele troca o Botafogo pelo Lyon, clubes do John Textor, negócio de apenas 3 milhões 250 mil euros, algo que causou muita irritação do São Paulo. O tricolor, inclusive, cogitou a FIFA. Tudo porque o PR, na oportunidade, certamente valeria bem mais, pelo menos uns 10 milhões de euros, e o São Paulo tinha direito a 18% da negociação. A impressão que o São Paulo tem é de que houve uma subvalorização no atleta para que o tricolor ficasse com uma fatia menor. De qualquer forma, o São Paulo ainda tem direito a 3,3% de qualquer transferência envolvendo o Lucas Perry, tudo porque é o clube formador. Preciso falar agora sobre o tabu do Palmeiras contra o Corinthians. Em jogos do Campeonato Paulista, os times se enfrentam na noite dessa quinta-feira, 20 horas, no Allianz Parque, em jogo do Paulistão. Palmeiras não perde para o Corinthians no Campeonato Estadual há 7 partidas. É bem verdade que nesse período foram 2 vitórias e 5 empates, mas há essa longa invencibilidade, a última derrota na fase de grupos do Campeonato Paulista de 2020. Juntando todos os torneios, Campeonato Paulista Brasileiro e outras competições, o Palmeiras só perdeu 2 dos últimos 17 jogos contra o Timão. São 8 vitórias do Palmeiras, 7 empates e 2 derrotas, embora façamos a ressalva, o último jogo entre os dois times terminou com vitória corintiana por 2-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi justamente a vitória corintiana que abriu sequência para esse atual momento bem legal de 13 vitórias nos últimos 14 jogos. Dentro da casa palmeirense, no Allianz Parque, onde o jogo acontece nessa noite, o Palmeiras não perde um derby há 9 jogos, são 5 vitórias e 4 empates.
Última derrota no Campeonato Paulista do Palmeiras para o Corinthians no longínquo ano de 2019. Você tem palpite? Já usa espaço para comentário. Quero saber o que você pensa sobre esse jogo, beleza? Bora falar agora sobre um novo alvo do Vasco para o ataque. Cruz Maltino que não tem conseguido avançar na busca por pontas, tudo por causa da falta de dinheiro. Foi assim com Bruma, Brian Rodrigues, Coelho, que hoje é jogador do Atlético Mineiro, entre outros. Foram várias as tentativas frustradas. E o mais novo alvo Cruz Maltino é Eric, atacante hoje com 30 anos de idade, com passagens por Botafogo, Palmeiras e que está jogando no Oriente Médio desde a temporada de 2000 e tô checando aqui, desde 2019. Ele sai do Brasil para jogar primeiro no Yokohama Marinos, passa pelo Changchun Yatai da China e está há 2 temporadas no Machida Zelvia. Primeira temporada muito boa nessa equipe, a temporada passada já não foi tão legal, de 32 jogos, 4 gols e 4 assistências. O Eric tem contrato com o Machida até dezembro desse ano e tenta, junto aos japoneses, uma rescisão de contrato de forma amigável. Ele quer voltar ao Brasil e se interessou pela proposta vascaína. O Eric já havia sido pensado no Vasco lá atrás, mas como existiam outras prioridades, o nome foi sendo descartado ou deixado de lado. Agora, diante da escassez de pontas, o Vasco retoma tratativas com o jogador. Só para completar sobre o Cruz Maltino, derrota de virada para o Fluminense por 2-1 nessa quarta-feira. O Vasco até sai na frente com um bonito gol do Felipe Coutinho. Coutinho sente um desconforto muscular e deixa o campo ainda no primeiro tempo. O Fluminense consegue a virada com gols de Thiago Silva e também de German Cano. Hora de falar sobre o Cruzeiro, queria contar sobre o excelente custo-benefício de Bolassi. Atacante contratado para essa temporada pelo Cruzeiro, foi dele o gol que evitou a derrota da Raposa para o América, empate 1-1 na noite dessa quarta-feira no Independência. O América sai na frente no placar, gol no comecinho do jogo, graças a uma falha de Romero. O Cruzeiro ficou tentando, insistindo, muitas vezes parando no goleiro Matheus Mendes, que pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao Coelho, até que no finalzinho da partida um cruzamento da direita do William e a cabeçada do Bolassi para garantir o empate. Bolassi, que foi contratado de graça, sem custos, depois da passagem pelo Criciúma, conseguia apurar que ele custa R$400 mil por mês, valor que inclui salário, direitos de imagem e luvas, muito menos, por exemplo, do que Gabigol, Matheus Pereira, Dudu, entre outros atletas. Jogador cuja nacionalidade nasceu no Congo, 35 anos de idade, na atual temporada, com a camisa da Raposa foram 6 jogos, 3 como titular, 3 como reserva, 2 gols e 1 assistência. E aí só uma curiosidade, apesar de ganhar bem menos do que as outras estrelas do Cruzeiro, o Bolassi ganha bem mais hoje do que na temporada passada, enquanto vestia a camisa do Criciúma, o jogador do Congo tinha direito a 300 mil mensais e era até então o jogador mais bem pago do elenco. Se você não conhecia o Bolassi antes da chegada dele ao Brasil, 13 temporadas de futebol inglês, ainda esteve no Anderlecht, no Sporting, na Turquia, além do Swansea, no país de Gales. Preciso contar agora que o Atlético Mineiro já definiu o preço para a venda de Alisson, atacante que está jogando com a seleção brasileira, o sul-americano sub-20, que foi pretendido outro dia pelo Leicester. O clube inglês se dispôs a pagar 13 milhões de euros, mas o Atlético só vai topar negociá-lo se conseguir, pela sua parte, dos 80% dos direitos, 15 milhões de euros, ou seja, para que o negócio acontecesse, os interessados precisariam disponibilizar de 18 milhões de euros, que hoje equivalem a 108 milhões de reais. São 30 milhões a mais do que aquilo que o Leicester ofereceu, diferença enorme que justifica o não dado pelo Atlético. O Alisson até ficou bravo e, por meio do seu empresário, soltou uma nota reclamando da postura do Galo, de não ter feito o negócio, que era uma grande oportunidade. Estou com o Atlético nessa, até porque quando o Savinho foi vendido mal, houve muita cobrança em cima dos dirigentes atleticanos. Só espero que o Galo, na volta do Alisson do Sul-Americano, o utilize bastante, até porque parece ser extremamente promissor. Alisson, que com a camisa da seleção brasileira no Sul-Americano tem perdido espaço, ele esteve em 4 jogos na fase de grupos, sem gol e sem assistência, 2 jogos como titular, 2 como reserva, na vitória contra o Uruguai, na abertura do hexagonal final, nem saiu do banco de reservas. Bora falar agora sobre a estreia de Neymar com a camisa do Santos e 2 boas novidades, apesar do empate 1-1 contra o Botafogo, resultado bastante frustrante. Neymar jogou os 45 minutos finais durante todo o segundo tempo e deixou excelente impressão, apesar de ainda estar lento e também sem ritmo de jogo, coisas absolutamente normais para alguém que tem jogado tão pouco.
As boas notícias para o Santos vem agora. A primeira delas, a confirmação da contratação do Neymar. Já valeu o primeiro contrato de patrocínio. A Havan vai estampar sua marca num contrato de uma temporada. Essa marca vai ficar, estou procurando aqui só para dar a informação correta, a Havan vai ficar na barra frontal da camisa, no lugar que no ano passado pertencia à AK Bank. Importante dizer que com cifras agora muito superiores na comparação com o ano passado, especialmente pela presença do Neymar. Neymar que vai ficar com 80% do valor, o Santos fica com outros 20%. Além do novo patrocínio, é importante contar que graças ao Neymar em campo, a Record decidiu fazer a transmissão dessa partida em TV aberta, algo que não aconteceria, e também graças à participação do Neymar, a Record foi capaz de vencer a Globo durante a maior parte do segundo tempo. Enquanto o jogo do Santos concorreu com a novela da Globo e sem o Neymar que estava no banco, a Globo vencia. Mas foi só a novela acabar e com a presença do Neymar que houve uma inversão dos papéis. O primeiro lugar da Record começa a acontecer a partir das 22h54 e se consolida ainda mais ao longo da etapa final. A partida termina com 14 pontos para, perdão, com 13,9 pontos para a Record contra 11 pontos da TV Globo. Não é sempre que uma emissora em São Paulo consegue vencer a Globo. Para ser mais preciso, esses momentos são bem raros. Depois da partida, o Neymar se disse contente com a forma como conseguiu jogar, por ter atuado até um pouquinho mais do que se imaginava, mas destacou que não ficou satisfeito com Jorge Jesus. Cheguei a contar para vocês da discussão feia que ele teve antes de deixar o Al-Hilal. O Neymar disse o seguinte, abre aspas, eu nem gosto de falar sobre isso, de criar polêmica, mas eu sabia que quando entrasse em campo, eu ia mostrar uma coisa diferente da declaração do Jorge Jesus. O campo fala, o campo é o único lugar onde eu consigo me defender. Fecha aspas, só para lembrar, o JJ já havia dito em uma entrevista coletiva que o Neymar nunca mais conseguiria jogar em alto nível. Hora de falar sobre o Zenit da Rússia, disposto a pagar 28 milhões de euros ou 169 milhões de reais para contratar Gerson do Flamengo. Essa proposta já chegou à mão dos representantes do atleta e deve ser apresentada ao Flamengo nas próximas horas, de acordo com a apuração da coluna do Fla, site que acompanha o rubro-negro. Flamengo e Gerson ainda não se posicionaram, mas se o negócio for adiante, dá para dizer que o Flamengo vai praticamente dobrar aquilo que gastou quando da contratação do Gerson. Vale a lembrança de que o Gerson está em sua segunda passagem pelo rubro-negro. Ele havia sido contratado pela primeira vez em 2019 por 13 milhões de euros. A pedido de Jorge Sampaoli, foi comprado pelo Olympique de Marselha em 2021 por 20 milhões e meio de euros. Volta ao Flamengo em 2023 por 15 milhões de euros. Agora, com essa proposta de 28 milhões de euros, o Flá teria a chance de praticamente recuperar tudo e dobrar aquilo que foi investido. Resta saber se o Gerson vai topar jogar no Campeonato Russo sem a participação na Liga dos Campeões. Já mandei mensagem para o pai e representante do Gerson, ainda não obtive resposta. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Gerson, que virou capitão do time, super identificado com os atletas, com a comissão técnica e com a torcida, exatamente por ser muito bom de bola, um líder nato e também torcedor rubro-negro. A saideira sobre o Fla, o clube contratou um novo chefe de scout, trata-se do ucraniano Andriy Fedchenkov, perdão. Esse cara trabalhou com o José Boto no PAOK, no Shakhtar, e chega com muitos elogios. Bora fechar o vídeo com informação importante. O Corinthians foi um dos clubes brasileiros que consultaram a situação de Jubal, zagueiro de 31 anos de idade, formado na base do Santos, com passagem pelo futebol português e que faz sucesso no Auxerre da França. Ele está lá desde 2020, hoje é capitão do time e tem contrato só até a metade do ano. O Jubal tem convicção de que está diante da chance de fazer seu último grande contrato da carreira. Até por isso, pretende aguardar mais um pouco para ter noção de todas as propostas para escolher a melhor. O Corinthians, o Grêmio, o Internacional e o Fortaleza foram alguns dos clubes que buscaram informações sobre o Jubal na janela de janeiro. Se o Jubal forçasse a barra, ele até conseguiria deixar o Auxerre, mas ele não quer sair pela porta dos fundos, então deve ficar no Auxerre até a metade do ano, e aí livre no mercado, ele e seu empresário vão escolher o próximo passo. O Corinthians tem chance de contratá-lo, mas vai precisar melhorar sua proposta, até por conta de toda a condição que o atleta tem, jogador que também é pretendido por times do Oriente Médio,
Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Vale a lembrança de que o Jubal, além de bom zagueiro, evoluiu bastante na parte tática e tem marcado vários gols no futebol francês. O Auxerre disputa a primeira divisão e hoje briga para se manter na elite do futebol francês. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com outras notícias. Tchau!